Eu me chamo Fernando e sou aluno do Senai de Açailândia, no Maranhão. Eu e juntamente com os meus colegas vamos apresentar um vídeo com o tema Introdução à Eletropneumática e Eletrohidráulica para os alunos do curso de Eletromecânica do Senai aqui de Açailândia. Pois bem, para se formar um circuito eletropneumático e eletrohidráulico são necessários 3 grupos, que são eles: elementos de entrada de sinais, elementos de processamento de sinais e elementos de saída de sinais. E nesse vídeo vamos apresentar cada um deles. Começamos aqui pelos elementos de entrada de sinais, que são elementos que, quando acionados, emitem um sinal elétrico e tem como função acionar ou desligar um circuito elétrico ou parte dele. Dentre os principais elementos de entrada de sinais temos as botoeiras, as chaves de fim de curso, os sensores e o pressostato. As botoeiras são chaves elétricas acionadas de forma manual que apresentam um contato aberto e outro fechado. De acordo com o tipo de sinal a ser enviado ao comando elétrico, as botoeiras são caracterizadas como pulsantes, com trava ou com trava giratório. Já as chaves de fim de curso, elas possuem o mesmo funcionamento das botoeiras, porém o acionamento é através do próprio equipamento, ou seja, elas são acionadas de forma mecânica. Elas podem ser classificadas como tipo rolete ou tipo gatilho. Os sensores, eles não necessitam de um contato manual mecânico para o envio de sinal. Na verdade, eles são elementos que são bem mais sofisticados, porém têm a mesma função dos elementos anteriores. O acionamento dos sensores não depende de um contato físico com as partes móveis dos equipamentos, basta apenas aproximar-se dos sensores a uma distância que varia de acordo com cada tipo de sensor a ser utilizado. Eles podem ser classificados como magnéticos, que são sensores que operam com um campo magnético e detectam apenas magnetos. Indutivos, que são sensores que operam com o campo eletromagnético. Os capacitivos, que são sensores que operam com o princípio de capacitância, detectam todos os tipos de materiais. E os ópticos, que são sensores que operam com a emissão de luz, e eles detectam todos os tipos de materiais. O pressostato é utilizado como um dispositivo de proteção, tendo como finalidade o controle da pressão, além da proteção de equipamentos contra sobrepressões e subpressões, no caso. É um dispositivo que serve para emitir uma resposta elétrica ao ser acionado, podendo gerar uma ação automática do sistema ou um alerta para a intervenção manual do operador. Os contatores são usados para conectar ou desconectar as cargas com grande potência e são usados no circuito principal, ou seja, a energia. O contato principal pode ter um contato de corrente para representar o estado de abertura e fechamento. Já os relés são geralmente usados em circuito de controle elétrico para ampliar a capacidade de contato de micro ou pequenos relés para acionar cargas maiores. Pode-se usar o ponto de contato do relé para conectar ou desconectar a bobina do contator. Geralmente, os relés têm muitos contatos abertos e próximos. Através dos relés de conexão apropriados, também podem alcançar algumas funções especiais, como a operação lógica. As semelhanças entre os dois são que todos são controlados pela bobina de eletricidade ou sem eletricidade para conduzir a abertura e fechamento de contato para desconectar ou conectar o circuito, que pertence a aparelhos elétricos com contatos. O circuito de controle da bobina é eletricamente isolado do circuito elétrico do contato.
O relé temporizador é um dispositivo que controla a operação de um circuito em um período de tempo específico. Ele pode ser programado para abrir ou fechar um circuito após um intervalo de tempo predeterminado. Dentre suas características, podemos citar a flexibilidade de programação. Por exemplo, os relés temporizadores são programáveis, o que significa que podem ser reajustados para operar um período de tempo específico, e isso proporciona uma grande flexibilidade em várias aplicações. Também podemos citar em sua variedade de aplicações. Os relés temporizadores são usados em uma variedade de dispositivos, incluindo sistemas de controle industrial, sistema de iluminação, sistema de segurança e muito mais. Também podemos citar diferentes modos de operação, que os relés temporizadores podem operar em diferentes modos, tais como retardo na energização, retardo na desenergização, pulso de energização e cíclico. Os usos mais comuns dos relés temporizador. Os relés temporizadores, eles são peças-chave em uma ampla gama de aplicações, tanto em dispositivos domésticos quanto em sistemas industriais, como por exemplo podemos citar em iluminação. No caso da iluminação, relés temporizadores são usados para controlar a duração em uma luz permanece acesa. Isso é especialmente útil em situações onde a iluminação é necessária apenas por um período específico, como iluminação externa que precisa ser ligada apenas durante a noite. Já em sistemas de irrigação, relés temporizadores são utilizados para regular o tempo de irrigação. Isso garante que as plantas sejam regadas pelo tempo adequado, evitando o desperdício de água. Já em equipamentos industriais, na indústria, os relés temporizadores são empregados em uma série de máquinas e equipamentos para controlar processos como início e parada de motores, controle de tempo em processo de fabricação e sistema de alarme. O funcionamento do relé temporizador depende do tipo e do modo da operação. No entanto, a operação básica de um relé temporizador envolve a abertura ou fechamento de um circuito após um intervalo de tempo pré-determinado. O que é um contador de impulso? O contador de impulso é um equipamento que, através de sensores ou contato seco, possibilita o contato e controle de monitoramento de quantidades, tamanhos e tempo utilizado para a produção de determinado produto. São feitos para determinar o total de peças produzidas, medir distâncias e calcular rotações dos equipamentos. Como já mencionado, esses dados permitem que diversas áreas possam desenvolver suas estratégias a partir dessas informações, além de garantir qualidade nos processos industriais e no produto final junto ao mercado. Mas para que serve um contador de impulso? O contador de impulso serve para instalar junto ao determinado equipamento e, através dele, contagens são realizadas para a checagem de que o processo industrial está sendo realizado de maneira correta. Através de sinais eletrônicos, o contador serve como alarme, indicando através de display que determinada operação ultrapassou o limite estabelecido. Isso sinaliza para os operadores que o processo chegou ao final e que novas medidas precisam ser tomadas para dar continuidade à operação. Através do contador de impulso, o processo é facilitado e sabe-se exatamente o que está acontecendo em cada fase realizada, bem como os resultados obtidos. Tudo bom? Me chamo Rafael Moraes, sou aluno do curso de Eletromecânica aqui do Senai de Açailândia de Maranhão. Agora a gente vai ver um pouco sobre os elementos de saída de sinais. São componentes de saídas de sinais elétricos, são aqueles que recebem as ordens processadas e enviadas pelo comando elétrico e a partir dela realiza o trabalho esperado para cada circuito, ou seja, são os elementos de saída de sinais. Eles recebem um comando através dos comandos pneumáticos elétricos para realizar determinada atitude, para realizar determinada ação,
que essa ação, no caso, é o trabalho final esperado para o circuito. Existem vários elementos de sinais de saídas. Só que aí a gente vai trabalhar os principais, a gente vai trabalhar os mais importantes, né? Os mais usados e os principais vistos na indústria. Agora a gente vai ver os elementos mais comuns. Como eu te falei, existem vários elementos, mas a gente vai trabalhar apenas com 3, que é o mais comum, o mais utilizado. No caso, a gente vai usar o indicador luminoso, o indicador sonoro e a solenoide, viu? A gente vai estar trabalhando com esses 3 e explicando um pouco de cada um deles. Bom, como foi falado no slide anterior, agora a gente vai estar vendo cada indicador separado, né? A gente vai estar começando pelos indicadores luminosos. Os indicadores luminosos são lâmpadas incandescentes ou de LEDs utilizadas na sinalização visual, entendeu? No caso, elas são empregadas em locais de boa visibilidade. A gente não vai colocar um sinal luminoso num local de difícil, que tem uma visão ruim, não. A gente vai usar o próximo indicador que a gente vai estar falando no próximo slide. Nesse caso é para local de boa visão, para esse local bem amplo, entendeu? Que tenha uma boa visibilidade. A gente pode estar olhando aqui, ó, a simbologia dos sinais luminosos, e do outro lado aqui a gente está tendo exemplo dos indicadores, né? A gente está tendo os botões. A gente pode perceber que elas são luminosas e consegue ter 3 cores diferentes, tem até mais, né? A gente, no caso, estou falando só de 3 cores. Agora a gente vai falar mais um pouco sobre os sonoros. Na verdade, os sonoros, os sonoros, eles são totalmente ao contrário de luminosos. A finalidade é o mesmo, né? Sinalização, no caso eles são equipamentos destinados a emitir sinais sonoros para a indicação de um sinal de alarme, que são utilizados principalmente em locais de pouca visibilidade. Esses sinais sonoros aqui a gente tem costume de usar ele mais na fábrica, né? Porque os motores escondidos e tudo, mais difícil a visibilidade, a gente usa mais os sonoros. Aí a gente tem aqui, ó, campainhas, sirenes, cigarros, buzinas. A gente pode ter o exemplo de 2 campainhas aqui, do outro lado a sirene. E a gente pode estar vendo também a simbologia dos sonoros. Beleza? Agora, para finalizar nossos elementos de saída, a gente vai falar um pouco sobre a solenoide. A solenoide é um termo usado para uma bobina de fio com eletroímã. Ela se refere a qualquer dispositivo que possa converter energia elétrica em mecânica usando a solenoide. Ou seja, a solenoide nada mais é do que um comando elétrico por um eletromagnético para atuar em um determinado equipamento. Ou seja, não apenas ele é um comando através do eletromagnético para atuar. A gente vai usar mais em válvula. Eu vou estar dando um exemplo de válvula. Do lado esquerdo você está vendo a simbologia da solenoide. Do lado direito você está vendo uma válvula solenoide de latão de 2 vias normalmente fechada. Essa válvula é usada em vários equipamentos. Em ar comprimido, a gente pode usar em água, na passagem de água, na passagem de óleo, enfim. Quando acionada a solenoide, como ela é normalmente fechada, quando acionada a solenoide, ela fecha, obstruindo a passagem de via. Quando acionado, ela abre, abrindo a passagem de ar ou de qualquer elemento que esteja passando pela válvula. Entendeu? É isso aí, galera.